Nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar assim, tão de repente. Olá, chamo-me Sofia, tenho 22 anos, e vivo numa pequena vila perto de Évora. Desde que os meus pais se separaram, a minha vida tem sido uma busca constante por estabilidade. Estudo design gráfico numa universidade em Lisboa e trabalho como freelancer, mas a distância e as mudanças fizeram com que eu tivesse que procurar um novo lugar para morar. Foi assim que acabei a viver com meu tio Manuel, numa casa pacata em Arraiolos. Nunca pensei ficar lá mais do que algumas semanas, mas a vida, como sempre, tinha outros planos para mim. Manuel é casado com a Inês, e juntos vivem numa casa antiga, cheia de histórias, rodeada pelos campos alentejanos. No início, a convivência era estranha, eu não conhecia muito bem o casal, e eles também não estavam habituados a ter alguém a viver com eles. Mas com o tempo, a Inês tornou-se uma presença acolhedora. Ela ensinava-me alguns truques de cozinha alentejana, dava conselhos para organizar o meu tempo e cuidava da casa com uma calma que eu invejava. Aos poucos, aquela casa tornou-se um porto seguro, um lugar onde eu podia finalmente respirar. Mas, nos últimos tempos, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos sons, passos no corredor quando todos estavam no quarto, e aquela sensação inquietante de estar a ser observada mesmo quando estava sozinha. No início, pensei que fosse o estresse da faculdade, do trabalho, das mudanças, mas uma noite tudo mudou. Era uma terça-feira, e eu estava no meu quarto a trabalhar num projeto. Manuel já tinha ido dormir, e Inês tinha saído para encontrar umas amigas. A casa estava silenciosa, ou pelo menos assim eu pensava. De repente, ouvi passos no corredor. Fiquei imóvel, à escuta. Depois, um rangido suave, parecia a porta do quarto do Manuel a abrir-se lentamente. Pensei que ele talvez tivesse acordado para beber água, mas algo dentro de mim alertou que não era isso. Uma tensão estranha apoderou-se do ar, e eu senti uma necessidade inexplicável de verificar se estava tudo bem. Com cuidado, fui até a porta dele e abri-a só um pouco, tentando não fazer barulho. Manuel estava a dormir profundamente, iluminado pela luz tênue da lua que entrava pela janela. Mas então, um som repentino fez uma jarra na mesa de cabeceira oscilar, como se alguém a tivesse tocado. Estremeci. Estávamos só os dois na divisão, e a porta atrás de mim estava fechada. Pela primeira vez, percebi que aquilo não podia ser apenas uma coincidência. Manuel mexeu-se e abriu os olhos. De relance, os nossos olhares cruzaram-se. Vi neles uma mistura de surpresa e algo como uma preocupação silenciosa, como se ele também sentisse aquela presença estranha. Ele piscou várias vezes, tentando focar-se, e murmurou com a voz rouca: "Sofia, o que fazes aqui?" O meu coração disparou, e senti um calor subir as bochechas. "Não queria acordar-te", respondi, sem saber bem o que dizer. Manuel sentou-se lentamente, esfregou os olhos e sorriu com aquela expressão familiar e reconfortante que sempre me fazia sentir segura. Mas naquela noite, havia algo diferente na sua expressão, um sinal de alerta que não consegui decifrar. "Está tudo bem", disse ele suavemente. "Se precisares de falar, sabes que podes contar comigo." Assenti, embora minha mente estivesse confusa. O ar na divisão parecia pesado, como se uma sombra invisível estivesse ali conosco. Respirei fundo e sussurrei: "Só queria conversar um pouco." O sorriso no rosto de Manuel vacilou, como se algo o incomodasse, mas depressa retomou a serenidade e bateu no espaço ao lado dele, convidando-me a sentar. Hesitei por um instante, não por ele, mas por uma sensação estranha que apertava o peito, como se o quarto tivesse encolhido e a sombra no canto escurecido se tivesse tornado mais densa. Manuel olhava para mim com ternura, mas nos seus olhos percebi uma inquietação que refletia a minha própria. "Sofia, estás bem?", perguntou baixinho, já em alerta. Dei um passo à frente, sentindo o pulso ecoar no peito. Algo estava ali, muito perto, impossível de ignorar. Não conseguia explicar com palavras o que sentia. O ambiente parecia vibrar, carregado de uma mistura de medo e fascínio. Manuel era a única pessoa que me acolhera desde que tudo mudara e, naquele momento, parecia ler os meus pensamentos com um olhar intenso e atento. A tensão cresceu, e eu sentia o calor do seu corpo tão próximo que parecia desaparecer qualquer distância entre nós. O silêncio tornou-se quase palpável, cheio de palavras não ditas, e a minha mente lutava para encontrar sentido naquele momento. Algo dentro de mim empurrou-me para ele, como se uma força invisível me guiasse contra minha própria vontade. Quando os nossos lábios se tocaram pela primeira vez, senti um arrepio suave, quase irreal. Mas quando ele correspondeu, o mundo à nossa volta pareceu desvanecer-se. Por um instante, tudo que existia era aquele beijo, intenso e proibido,
carregado de uma emoção que eu não conseguia controlar nem compreender. Aquele momento quebrou todas as barreiras, e eu senti a sua mão quente na minha face, firme e segura, como se também ele não quisesse recuar. O beijo tornou-se mais profundo, apagando os limites entre nós, até que a divisão desapareceu, deixando só aquela ligação misteriosa e irracional, impossível de explicar. Manuel afastou-se ligeiramente, o nosso rosto ainda colado, e murmurou meu nome com uma mistura de medo e desejo. Sofia, não devíamos. Mas nos seus olhos havia uma dúvida, como se ele próprio não soubesse se aquilo era um erro. Eu sentia a mesma resistência, não pelo desejo, mas pelo aviso interno de que tínhamos de parar. Mas não consegui. Entrelacei os dedos com os dele, e ele não os afastou. Os nossos olhares encontrarão-se, naquele silêncio, algo importante foi decidido, ainda que ninguém soubesse o que. O ar tornou-se denso e quente, carregado de emoções contidas. A minha mão subiu sozinha até o seu pescoço, puxando para mais perto, e voltei a beijá-lo, desta vez sem medo, apenas com aquela vontade ardente de estar junto, de sentir cada movimento, cada suspiro. A sua mão deslizou pelas minhas costas, puxando-me com uma força que me tirou o fôlego. Tudo se tornou demasiado intenso, demasiado real para pensar nas consequências. Queria ficar ali, naquele instante onde só existíamos nós duas. O meu coração batia descompassado quando os lábios dele encontraram meu pescoço, deixando beijos quentes na pele. O seu suspiro junto ao meu ouvido fez um arrepio percorrer a minha espinha. Era algo novo, profundo e avassalador, impossível de parar. Tens a certeza? Sussurrou-me com uma voz baixa e rouca, carregada de desejo mas também de ternura. Não quero magoar-te. Fechei os olhos, tentando reunir as palavras, enquanto dentro de mim uma batalha entre cautela e desejo se desenrolava. Mas o desejo venceu. Tenho a certeza, respondi, sentindo seus dedos deslizar pelo meu peito, o calor do seu corpo sob as minhas mãos. Queria aquele momento e tudo o que ele trazia. Os seus lábios encontraram os meus de novo, com uma fome que apagava o mundo lá fora. Por momentos, tudo que importava era aquela sensação de ser desejada, de me sentir viva, como há muito não me sentia. A casa parecia encolher à nossa volta, a luz enfraquecia, e os nossos corações bateram em uníssono, como se respirássemos pelo mesmo ritmo. Parte de mim queria resistir, encontrar uma explicação lógica para o que se passava, mas outra parte, mais forte, já tinha cedido por completo. Não era um simples beijo. Era algo maior, quase impossível de nomear, mas dolorosamente familiar. Algo que eu esperava há tanto tempo que nem queria admitir. Manuel murmurou junto aos meus lábios, a respiração quente e trêmula, quase tão frágil quanto a minha. As minhas mãos exploravam o seu corpo, sentindo cada músculo, o calor da sua pele, a forma como ele respondia a cada toque. Voltar atrás era impossível. Entre nós havia apenas uma força que nos atraía ainda mais do que esperávamos. O tempo pareceu parar enquanto nos perdíamos um no outro, num ritmo lento e silencioso, no calor dos nossos toques, onde tudo parecia certo. Naquele silêncio, já não éramos apenas conhecidos. Tornamo-nos duas pessoas ligadas por algo muito mais profundo do que eu alguma vez tinha sentido. A tensão era tão intensa que parecia que o próprio ar estava carregado. Não nos mexemos nem falamos, apenas ouvimos a nossa respiração, até que o som da porta de entrada abrir quebrou aquela frágil tranquilidade. Fique I am movable. O coração disparou ferozmente e afastei-me de Manuel, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. O que acabamos de fazer? O que estava a acontecer entre nós? Uma onda de culpa invadiu-me, mas por baixo dela escondia-se um desejo ardente que não podia ignorar. Manuel olhava fixamente para a porta, o rosto calmo, mas entre nós permanecia aquele calor, aquela tensão que não desaparecia. Sofia murmurou com a voz trêmula, como se quisesse dizer algo importante, mas não conseguisse. Passos pesados ecoaram na escadaria. Manuel foi o primeiro a perceber, mas eu também. O coração apertou-se dolorosamente. Era a Inês. Levantei-me de repente, o meu peito arfava e as mãos tremiam. Não sabia o que fazer. A mente fervilhava de pensamentos que se chocavam e se desfaziam. Como olharia para ela depois disto? O que poderíamos dizer para justificar o que aconteceu? A porta do quarto de Manuel rangeu ao abrir-se, e lá estava Inês, parada na soleira, os olhos a alternarem entre nós dois. O seu rosto, iluminado pela luz amarelada do corredor, mostrava uma mistura de surpresa, confusão e uma tristeza que parecia pesar-lhe no peito. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase consegui ouvi-lo a sufocar o ar à nossa volta. A sua voz, quando finalmente se ouviu, tremia ligeiramente,
carregada de emoções que tentava controlar. Manuel, Sofia, o que está a acontecer aqui? O que aconteceu naquele instante ficou gravado na minha memória como uma cena de um filme lento, onde tudo acontece ao mesmo tempo e, ainda assim, parece que nada se move. Senti o rosto a perder cor, o coração a bater tão forte que pensei que Manuel pudesse ouvir. As palavras fugiam-me, tropeçavam na garganta e desapareciam no ar. Queria tanto explicar, mas não sabia como. A sensação de estar a falhar com ela, com Manuel, e sobretudo comigo mesma, era esmagadora. Inês entrou lentamente, fechando a porta atrás de si com um gesto que parecia querer manter o mundo lá fora. O olhar dela não era de raiva, nem de acusação aberta, mas sim de alguém que tentava compreender um enigma doloroso. Não esperava isto, disse ela com a voz baixa, quase como se estivesse a falar para si própria. Mas acho que, de alguma forma, já sabia que algo estava a acontecer. Continuei sem conseguir dizer uma palavra, as mãos a tremerem ligeiramente, o corpo tenso como se estivesse prestes a quebrar. Manuel estava sentado na cama, o olhar perdido, a mão a mexer nervosamente nos lençóis. Inês, não é o que parece, tentou dizer, mas as palavras soavam vazias até para ele próprio. Eu sentia-me dividida entre o medo de perder a confiança dela e a vontade inexplicável de não afastar o que se estava a passar entre mim e Manuel. A confusão era total, como se estivéssemos num labirinto sem saída, onde cada passo parecia levar-nos mais fundo numa teia de sentimentos contraditórios. Inês aproximou-se, e o seu olhar encontrou o meu. Havia uma tristeza profunda naquele encontro, mas também uma força que me surpreendeu. Sofia, disse ela calmamente, precisamos de falar, de verdade. Isto não pode ficar assim, escondido nas sombras. A sua voz tinha um tom maternal, mas ao mesmo tempo firme, como se estivesse a preparar-nos para enfrentar algo que íamos temer. Sentamo-nos todos na sala, num silêncio pesado que só era quebrado pelo som do relógio antigo na parede. A luz suave do candeeiro criava sombras nas nossas faces, destacando as linhas de preocupação e cansaço. Inês começou a falar sobre o que sentia, sobre a confiança que se partiu, e o medo de perder o que tinham construído juntos. Manuel confessou a sua própria luta interna, as dúvidas e a culpa que o consumiam. Eu, por minha vez, tentei explicar a confusão dos meus sentimentos, o desejo e o medo a disputarem espaço dentro de mim. A conversa foi difícil, carregada de lágrimas, silêncios e palavras por dizer. Mas, no meio daquela tempestade emocional, algo inesperado aconteceu. Uma abertura, uma brecha na muralha da dor. Inês não nos rejeitou. Pelo contrário, mostrou uma compreensão que me surpreendeu, oferecendo-nos a possibilidade de enfrentar aquilo juntos, em vez de nos escondermos atrás do silêncio. Mas havia ainda muitas perguntas sem resposta. Como poderíamos continuar? Que caminho seguir quando tudo parecia tão incerto? O que estava realmente a acontecer naquela casa, naquela noite que mudará tudo? O que nos esperava para além daquele momento, tão carregado de dor e desejo? E, mais importante, como é que eu, Sofia, iria lidar com tudo aquilo? Aquela noite em Arraiolos não foi apenas o fim de uma ilusão, mas o início de um mistério que iria desafiar tudo que eu pensava saber sobre amor, lealdade e destino. E, no fundo, sabia que a resposta não estava apenas nas palavras que dissemos, mas naquilo que ainda estava por vir. Nunca pensei que uma simples decisão pudesse virar a minha vida de cabeça para baixo, mas aquela noite em Arraiolos mostrou-me que tudo é possível. Deixe-me contar como tudo começou a desmoronar. Depois daquele olhar da Inês, carregado de tristeza e surpresa, senti-me como se estivesse a caminhar num campo minado, onde cada passo poderia explodir numa dor irreparável. Eu queria fugir, esconder-me, desaparecer, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que tinha de enfrentar aquilo de frente. Afinal, não era só uma questão de segredos ou desejos proibidos, havia algo mais profundo a emergir e que eu ainda não conseguia entender. No dia seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa, como se os muros tivessem absorvido o peso da noite anterior. Manuel e Inês mal trocavam palavras, e eu sentia a tensão no ar como uma névoa densa que nos envolvia. Tentei concentrar-me nos meus desenhos, no trabalho que me mantinha ligada à realidade, mas a minha mente não parava de regressar àquela noite, aos olhares, aos silêncios, e ao que poderia significar tudo aquilo. Inês, apesar do choque, mostrou uma força que me surpreendeu. Durante o pequeno almoço, falou-me com uma calma quase paternal, como se tentasse guardar a sua própria dor para me amparar. Disse que queria compreender, que não queria perder a família que tinham construído, mas que tudo precisava de ser falado, sem mentiras ou omissões. Aquilo mexeu comigo. Percebi que, mais do que o desejo entre Manuel e eu, o que estava em jogo era algo maior,
a confiança, o amor e a verdade. Mas, ao mesmo tempo, havia um segredo que Manuel começava a revelar, algo que mudaria minha visão sobre ele e sobre tudo o que se passava naquela casa. Numa conversa tensa, ele confidenciou que, há meses, sentia uma presença estranha no lar, uma energia que não conseguia explicar nem afastar. Passos sem dono, sombras que pareciam mexer-se, e aquela sensação constante de ser observado. Disse que achava que estava a ficar paranoico, mas que a verdade era que algo ali não estava certo. Fiquei sem saber se acreditava ou se era apenas a culpa jogar com a cabeça dele. Mas, naquela noite, percebi que não estava sozinha naquela inquietação. Também eu sentia o peso invisível daquele mistério. Era como se a casa guardasse um segredo que começava a dissolver as barreiras entre o que era real e o que era impossível de entender. Manuel falou-me de um quarto antigo, quase esquecido na parte mais velha da casa, onde ele sentia uma presença mais forte. Um local onde, segundo ele, coisas inexplicáveis tinham acontecido no passado. Eu não sabia se era só uma história ou se havia realmente algo escondido naquele espaço, mas a curiosidade e o medo começaram a crescer dentro de mim. Enquanto isso, Inês preparava-se para sair, tentando retomar alguma normalidade na sua rotina, mas a sombra daquela noite pairava sobre todos nós. Eu sentia-me dividida entre a culpa, o desejo e uma estranha fascinação por aquilo que começava a emergir. Algo que ia muito além de um simples erro ou de um amor proibido. E foi assim, entre silêncios carregados e palavras por dizer, que a nossa casa em Arraiolo se transformou num palco de mistérios e segredos que ameaçavam não só as nossas relações, mas a própria essência do que acreditávamos ser verdade. Eu sabia que, para lá dos beijos roubados e das confissões, havia algo mais sombrio a espreitar. O que seria aquela presença na casa? Seria apenas o fruto das nossas emoções a transbordar, ou algo real, um espectro do passado a reclamar o seu lugar? E, sobretudo, como é que eu, Sofia, conseguiria encontrar um caminho nesta teia de desejos, segredos e mistérios que me envolvia cada vez mais? Ainda estava longe de imaginar que a resposta a essas perguntas mudaria tudo aquilo que eu pensava saber sobre mim mesma, sobre Manuel, Inês, e sobre o que significava amar e perdoar. A verdade estava prestes a vir ao de cima, e eu teria de estar preparada para enfrentar, custasse o que custasse. Aquela noite em Arraiolos marcou o início de uma jornada que eu nunca imaginei viver. A mistura entre o desejo proibido e o mistério que pairava na casa transformou-se num turbilhão que me arrastava sem piedade. No meio daquele silêncio inquietante, eu tentava retomar a minha rotina de estudante e freelancer, mas a minha mente não parava de voltar ao que tinha acontecido. Cada detalhe daquela noite ficará gravado na minha memória. O toque dos lábios de Manuel, o calor da sua mão, o olhar da Inês quando entrou no quarto. Tudo parecia tão intenso, tão real, e ao mesmo tempo tão perigoso. Manuel, apesar de tentar manter a calma, estava visivelmente abalado. Nas conversas que tivemos, percebi que ele também lutava para compreender os seus próprios sentimentos, divididos entre a lealdade à Inês e a confusão do que sentia por mim. Havia um peso enorme no ar, uma tensão que se tornava quase insuportável. Foi então que uma noite, quando a casa estava envolta numa escuridão profunda, algo aconteceu que me fez perceber que o mistério que Manuel mencionara não era só fruto da nossa imaginação. Estava eu no meu quarto, a trabalhar num projeto, quando ouvi passos no corredor. Primeiro suaves, quase imperceptíveis, depois mais firmes, como se alguém caminhasse com propósito. O coração disparou, e a sensação de ser observada voltou com força. Levantei-me devagar e, com a respiração presa, espreitei pela porta entreaberta. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam a ecoar, como se alguém invisível caminhasse ao meu lado. Um arrepio percorreu-me a espinha. Decidi seguir os sons, movendo-me silenciosamente pela casa. Cheguei ao antigo quarto que Manuel tinha mencionado, uma divisão esquecida, com móveis cobertos de pó e cortinas gastas pelo tempo. A atmosfera ali era diferente, pesada, quase sufocante. Senti uma presença, uma força que parecia querer comunicar algo. De repente, a porta fechou-se atrás de mim com um estrondo, fazendo-me saltar. O ar ficou gelado, e uma sombra passou rapidamente pelo canto do meu olho. O medo apertou-me o peito, mas algo dentro de mim não me deixou fugir. Em vez disso, aproximei-me da janela, e a luz da lua revelou um antigo medalhão pendurado numa das paredes, com símbolos que eu não conseguia decifrar. Aquela descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. O que era aquele medalhão? Por que estava ali, naquele quarto esquecido? E como se ligava ao que sentíamos naquela casa? A sensação de que algo maior, mais antigo e poderoso, estava a envolver-nos tornou-se impossível de ignorar. Naquela mesma noite,
Manuel apareceu inesperadamente na porta do meu quarto. O seu olhar estava carregado de preocupação, mas também de uma estranha determinação. Sem dizer uma palavra, aproximou-se e segurou a minha mão, transmitindo uma segurança que eu precisava. Temos de descobrir o que está a acontecer aqui, disse ele com a voz firme. Não podemos continuar a ignorar isto. Não é só sobre nós, Sofia. Esta casa guarda segredos que podem mudar tudo. Senti o peso das suas palavras e percebi que, apesar de tudo, não estávamos sozinhos naquela luta. A ligação entre nós, por mais complicada que fosse, tornava-se uma força para enfrentar o desconhecido. E eu sabia que, a partir daquele momento, a minha vida em Arraiolos nunca mais seria a mesma. O mistério aprofundava-se, e o desejo proibido continuava a arder silenciosamente entre nós. A casa parecia respirar conosco, guardando segredos antigos que estavam prestes a vir à tona. E eu sabia que o próximo passo seria o mais difícil de todos, enfrentar a verdade, custasse o que custasse. O silêncio dentro daquela casa em Arraiolos tornou-se quase ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos por revelar. Naquela noite, depois do encontro no meu quarto com Manuel, senti uma mistura estranha de medo e esperança. Era como se estivéssemos prestes a desbravar um caminho desconhecido, onde o passado e o presente se entrelaçavam de forma inquietante. Manuel e eu encontramo-nos na cozinha, a única divisão onde a luz suave criava um ambiente quase íntimo, apesar da tensão que pairava sobre nós. Ele segurava o medalhão antigo que eu tinha encontrado no quarto esquecido, passando os dedos pelas inscrições gastas pelo tempo. Isto tem história, disse ele com voz quase reverente. A minha avó falava de uma lenda da nossa família, um segredo que passou de geração em geração, ligado a este medalhão. Eu olhei para ele, surpresa e curiosa. Que tipo de segredo? Perguntei, tentando controlar o nervosismo que me apertava o estômago. Manuel hesitou, como se temesse revelar demais, mas a urgência no seu olhar não deixava dúvidas. Tínhamos de saber mais. Dizem que este medalhão protege a família de uma presença que habita esta casa desde há muito tempo, explicou. Mas também que a sua força pode ser perigosa, se não for respeitada. É como se guardasse uma ligação entre o mundo dos vivos e algo, para além. O peso das suas palavras fez-me sentir pequena, quase insignificante perante aquela herança misteriosa. Ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia-se atraída por aquele enigma, como se a minha própria vida estivesse a ser puxada para dentro daquela história ancestral. Nas noites seguintes, começamos a investigar juntos. Procuramos nos arquivos antigos da vila, falamos com vizinhos mais velhos e até visitamos a pequena capela onde, segundo Manuel, a sua família mantinha um registro secreto. Cada pista que encontrávamos revelava mais camadas daquele mistério, mas também aumentava nosso receio do que poderia estar escondido nas sombras daquela casa. Enquanto isso, a tensão entre Manuel e eu crescia, alimentada pela proximidade e pela partilha daquele segredo tão íntimo. Os nossos encontros tornavam-se mais frequentes, os olhares mais intensos, e o desejo, que já era proibido, parecia arder com uma chama cada vez mais difícil de controlar. A cada toque, sentia o conflito dentro de mim, a culpa pela Inês, o medo do desconhecido, e a força irresistível que me puxava para Manuel. Numa dessas noites, enquanto examinávamos um antigo diário da família, descobrimos uma referência a um ritual para acalmar a presença que perturbava a casa. O texto era enigmático, mas falava de uma ligação espiritual que precisava de ser restaurada para que a paz voltasse. Manuel olhou para mim com uma mistura de determinação e preocupação. Temos de tentar, disse ele. Não só por nós, mas por todos os que vivem aqui. Aceitei, apesar do medo que apertava o meu coração. Sabia que o que estávamos a fazer podia mudar tudo, para sempre. Mas também sentia que não havia volta atrás. A nossa história, marcada por segredos e desejos proibidos, estava agora entrelaçada com o mistério ancestral que nos desafiava a enfrentar o desconhecido. E assim, naquela casa em Arraiolos, entre sombras e luz, amor e mistério, eu sabia que estava a viver algo que ultrapassava tudo que alguma vez imaginei. O próximo passo seria decisivo, e eu só podia esperar que tivéssemos força para o enfrentar juntos. Nunca imaginei que uma simples noite pudesse mudar tudo o que eu acreditava sobre mim, sobre amor e sobre o que é enfrentar o desconhecido. Depois da descoberta do diário antigo da família de Manuel, o peso do que estávamos prestes a fazer tornou-se quase insuportável. Aquele ritual, escondido nas palavras gastas pelo tempo, prometia trazer paz à casa e aos nossos corações, mas também parecia despertar algo que até ali permanecia adormecido. A incerteza pairava no ar, tão densa que quase se podia cortar com uma faca.
Naquela semana, entre as aulas e os meus trabalhos de design gráfico, o pensamento do ritual dominava a cada instante. Manuel e eu trocávamos mensagens discretas, combinando os detalhes, debatendo as dúvidas e medos que se acumulavam em silêncio. A presença da Inês, embora ainda delicada, era uma sombra constante, e eu sentia a culpa apertar-me o peito sempre que pensava nela. No entanto, havia algo mais profundo a emergir dentro de mim, uma mistura estranha de esperança e medo, um desejo de que, ao enfrentar aquele mistério, pudéssemos também encontrar uma forma de curar as feridas invisíveis que nos separavam. Manuel parecia sentir o mesmo. Nos nossos encontros, havia uma intensidade silenciosa, um entendimento mútuo que ia além das palavras. Na noite marcada para o ritual, a casa em Arraiolos estava envolta numa quietude quase sobrenatural. A luz da lua filtrava-se pelas janelas, lançando sombras que dançavam nas paredes antigas. Preparamos tudo com cuidado, o medalhão que Manuel trouxera, velas perfumadas e os símbolos que encontráramos no diário. Quando começamos, senti o ar a tornar-se mais denso, como se uma presença invisível se aproximasse, observando cada movimento. As palavras do ritual ecoavam na divisão, numa língua antiga que mal compreendíamos, mas que parecia despertar algo adormecido. Manuel segurava minha mão com força, e eu sentia o seu pulso, rápido e tenso, a acompanhar o meu. De repente, uma rajada de vento atravessou a sala, apagando as velas e deixando-nos na penumbra. O silêncio foi quebrado por um sussurro quase inaudível, um som que parecia vir das paredes, da casa, do próprio tempo. O coração disparou, e senti um arrepio que me percorreu a espinha até a ponta dos dedos. Manuel apertou a minha mão, mas os seus olhos estavam fixos num ponto invisível, como se tentasse decifrar uma mensagem secreta. "Está aqui", murmurou. Algo mais do que esperávamos. O medo tentou tomar conta de mim, mas uma parte mais profunda resistiu. Era como se, naquele instante, toda a minha vida estivesse ligada àquele momento, àquela presença misteriosa que nos rodeava. A ligação entre nós, embora proibida e confusa, tornava-se um escudo contra o desconhecido. Quando as velas foram reacendidas, o ambiente parecia menos pesado, como se a casa tivesse exalado um suspiro de alívio. Mas, no fundo, sabíamos que aquilo era só o começo. Algo tinha sido despertado, algo que não se podia controlar facilmente. Manuel olhou para mim, e no seu olhar vi a mesma mistura de medo e determinação que sentia no meu peito. "Temos de estar preparados", disse ele, a voz firme mas carregada de emoção. "Isto vai mudar tudo. A nossa vida, a nossa história, tudo." Naquela noite, enquanto me deitava, o medalhão repousava ao meu lado, e a sensação de que algo maior estava a acontecer não me deixou fechar os olhos. A casa, os segredos, o desejo proibido entre Manuel e eu, tudo estava prestes a explodir numa verdade que ninguém poderia evitar. Eu sabia que, fosse qual fosse o caminho que escolhêssemos, nada voltaria a ser como antes. A pergunta que me assombrava era apenas uma: estaríamos realmente preparados para o que estava por vir? Aquela noite em Arraiolos mudou tudo, mas ninguém estava preparado para o que ainda estava por vir. Ainda sentia o calor do ritual a arder na pele quando, na manhã seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Era da Inês. As suas palavras eram curtas, mas carregadas de significado. "Precisamos conversar. Hoje, às 7. Em casa." O meu coração apertou. Embora a tensão entre nós fosse palpável desde aquela noite fatídica, nunca tínhamos tido uma conversa verdadeira, sem medos ou segredos. Agora, ela queria falar. E eu sabia que seria decisivo. Quando cheguei, a casa parecia diferente, mais pesada, como se cada parede guardasse o peso das emoções não ditas. Inês estava na sala, vestida com um vestido simples, mas elegante, que realçava sua figura delicada e ao mesmo tempo forte. O cabelo apanhado num coque despretensioso, mas nos seus olhos brilhava uma mistura de dor e coragem que me fez sentir pequena ao seu lado. Sentamo-nos frente a frente. O silêncio entre nós era denso, quase palpável, até que ela quebrou o gelo com uma voz firme, mas não sem emoção. "Sofia, sei que não foi fácil para ti, nem para mim. Mas preciso que saibas algo. Não é só sobre nós três. Há algo que tens de entender." Olhei para ela, a respiração presa, esperando que dissesse o que eu temia e ansiava ouvir ao mesmo tempo. Inês continuou, revelando um segredo que me fez estremecer. "A nossa família, a minha e a do Manuel, tem uma história que poucos conhecem. Há gerações, esta casa marcada por uma presença que desafia o tempo, e que traz consigo segredos e dores que ainda não foram resolvidos. O ritual que fizeram despertou algo que estava adormecido, mas também trouxe à tona uma verdade que não podemos ignorar.
As palavras dela ecoaram na minha mente, fazendo-me sentir como se estivéssemos todas a caminhar numa corda bamba, entre o passado e o presente, entre o real e o inexplicável. Inês falou de pactos antigos, de promessas feitas em silêncio, e de um amor que, por mais que tentasse, não conseguia apagar as marcas deixadas pelo tempo. Mas o que mais me chocou foi quando, com um olhar sério, ela me revelou: há alguém a observar-nos. Alguém que não quer que esta história seja desvendada. E essa presença está mais perto do que imaginas. O meu corpo estremeceu. A sensação de ser observada, que já sentirá tantas vezes, ganhou um novo significado. Não era só uma incômoda coincidência. Era uma ameaça real, uma força invisível que parecia querer controlar os nossos destinos. Manuel entrou na sala naquele momento, o rosto cansado, mas com um brilho de determinação nos olhos. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao nosso lado, e senti a sua mão a tocar a minha, um gesto silencioso de apoio e coragem. Inês respirou fundo e concluiu: temos de unir forças, enfrentar este passado que nos persegue, e decidir o que queremos para o nosso futuro. Não podemos fugir mais. É agora ou nunca. Aquela conversa abriu uma porta que eu não sabia que estava fechada. Entre o medo e a esperança, entre o desejo e a culpa, percebi que estávamos prestes a enfrentar algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. E, no fundo, eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. A pergunta que me assombrava era: estaríamos preparados para a verdade que estava prestes a emergir? Ou seria essa a última coisa que desejaríamos enfrentar? Aquela noite marcou o início da verdade que ninguém queria ouvir, mas que todos precisávamos enfrentar. Depois daquela conversa com Inês e Manuel, senti como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, embora a realidade que descobrira fosse muito mais perturbadora do que alguma vez imaginei. A presença que habitava a casa em Arraiolos não era apenas uma sombra do passado, era uma força que moldava os nossos destinos, puxando-nos para um conflito que ultrapassava o entendimento humano. Nos dias seguintes, a tensão dentro da casa tornou-se palpável. Cada ruído, cada sombra parecia carregada de significado. Estávamos todos cientes de que algo estava à espreita, observando-nos, esperando o momento certo para agir. E, no meio dessa atmosfera sufocante, os laços que nos uniam começaram a ser postos à prova. Manuel e eu continuávamos a partilhar momentos furtivos, carregados de desejo e culpa. Era como se o desejo proibido entre nós fosse a única chama a iluminar a escuridão que nos rodeava. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos que não podíamos continuar assim, que o que nos unia estava enredado numa teia de segredos e perigos que ameaçavam destruir tudo. Numa noite particularmente fria, quando a casa estava envolta num silêncio quase religioso, ouvi um som vindo do sótão, um sussurro quase inaudível que parecia chamar por mim. Subi as escadas com o coração a bater forte, e ao abrir a porta, deparei-me com uma antiga caixa de madeira, coberta de pó e teias de aranha. Dentro da caixa, encontrei cartas antigas, manuscritos em caligrafia delicada e um diário gasto pelo tempo. As palavras nas páginas revelavam uma história de amores proibidos, pactos secretos e uma maldição que se abatera sobre as gerações da família de Manuel e Inês. Era uma história de paixão, traição e sacrifício, uma história que explicava a presença que sentíamos na casa, e o motivo pelo qual o medalhão era tão importante. Enquanto lia, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e encontrei Manuel, o seu olhar tenso e preocupado. Temos de acabar com isto, disse ele, a voz firme. Esta maldição não pode continuar a destruir as nossas vidas. Mas, naquele momento, algo mudou. A temperatura na divisão caiu abruptamente, e uma sombra negra cruzou o sótão, passando entre nós com uma velocidade assustadora. O ar ficou gelado, e senti um calafrio que me percorreu a espinha até a ponta dos dedos. Manuel segurou minha mão com força, e juntos, percebemos que estávamos a enfrentar algo muito maior do que nós. A presença que assombrava a casa não era apenas uma memória do passado, mas uma força que queria controlar o nosso futuro, impedindo-nos de quebrar o ciclo de dor e segredos. Sabíamos que a única forma de libertar-nos era confrontar a origem daquela maldição, um segredo enterrado nas profundezas da história da família, numa verdade que muitos tentaram esconder, mas que agora exigia ser revelada. O peso daquela descoberta caiu sobre nós como uma tempestade, e o medo misturou-se com a determinação. O que estava em jogo era mais do que o nosso amor proibido, mais do que os segredos entre Manuel, Inês e eu. Era uma luta pela nossa liberdade, pela nossa sanidade, pela possibilidade de um futuro sem sombras. Naquele momento, percebi que estávamos no limiar de algo irreversível. O passado tinha vindo para nos assombrar, e o nosso destino estava prestes a ser selado.
A pergunta que ecoava no meu coração era clara: estaríamos preparados para enfrentar o que quer que estivesse à espera na escuridão? Ou seríamos consumidos por ela, para sempre? Nunca imaginei que a minha vida pudesse transformar-se num turbilhão tão intenso, onde o amor, o medo e o mistério se entrelaçavam numa dança perigosa. Depois daquela noite no sótão, tudo parecia ter atingido um ponto de ruptura. A casa em Arraiolos tornou-se um palco de emoções extremas, onde cada olhar, cada toque, era carregado de uma tensão quase insuportável. Manuel e eu, apesar da tempestade que nos envolvia, continuávamos a encontrar refúgio no outro, num abraço que era ao mesmo tempo um pedido de perdão e uma declaração silenciosa de desejo. Mas a presença que sentíamos, aquela força invisível que parecia querer controlar as nossas vidas, tornou-se cada vez mais agressiva. Objetos que se moviam sozinhos, sussurros que preenchiam os corredores vazios, sombras que pareciam ganhar forma e seguir-nos a cada passo. Era como se a casa estivesse viva, respirando conosco, e a sua respiração fosse um aviso, ou uma ameaça. Uma noite, enquanto Manuel e eu tentávamos decifrar mais páginas do diário antigo, uma luz intensa iluminou a divisão, fazendo-nos cair de joelhos. O ar tornou-se pesado, quase sufocante, e uma voz profunda e distante ecoou pelas paredes: quebrem o ciclo, ou sejam consumidos pela escuridão. O medo apoderou-se de nós, mas também uma determinação feroz. Sabíamos que aquela era nossa última oportunidade para pôr fim àquela tormenta. Tínhamos de encontrar a origem da maldição e enfrentá-la, fosse lá o que fosse. Mas, no meio dessa luta, algo inesperado aconteceu. Manuel, olhando-me nos olhos, confessou uma dúvida que me partiu o coração. Sofia, e se tudo isto for um sinal de que não deveríamos estar juntos? Que o que sentimos é parte desta maldição? Aquelas palavras abriram uma ferida profunda dentro de mim. O medo de perder Manuel, de perder o que tínhamos construído, misturava-se com a angústia de saber que o nosso amor podia ser a chave para algo perigoso. Mas, ao mesmo tempo, a nossa ligação era tão forte, tão real, que não conseguia imaginar a minha vida sem ele. Enquanto lutávamos com esses sentimentos, a casa parecia fechar-se à nossa volta, as paredes apertarem-se, o silêncio a tornar-se ensurdecedor. O tempo parecia dilatar-se, e o mundo exterior desapareceu, deixando-nos presos naquela bolha de medo, desejo e mistério. O que aconteceria a seguir? Seríamos capazes de quebrar o ciclo que nos prendia? Ou estaríamos condenados a repetir os erros do passado, arrastados para uma escuridão sem fim? A resposta estava por chegar, mas uma coisa era certa: nada na minha vida seria como antes. O que começou como uma busca por estabilidade tinha se transformado numa batalha intensa entre o amor e o desconhecido, e eu sabia que o final desta história ia ser tudo menos previsível. Nunca imaginei que o destino pudesse ser tão cruel e generoso ao mesmo tempo, entregando-me um enigma que me consumia a alma e despertava os desejos mais profundos. Naquela última noite em Arraiolos, a tensão atingiu seu ponto máximo. Manuel, Inês e eu estávamos reunidos na sala principal da casa, rodeados pelos objetos antigos que testemunhavam gerações de histórias, segredos e amores proibidos. O ar estava carregado, pesado de emoções e do mistério que nos envolvia. Sabíamos que aquela era nossa última chance de quebrar o ciclo que há tanto tempo assombrava a família. O ritual que íamos realizar não era apenas um ato simbólico, mas um confronto direto com a verdade oculta nas sombras daquela casa. Inês, vestida com um vestido de linho branco, simbolizando a pureza e a esperança, segurava o medalhão com firmeza, enquanto Manuel e eu nos preparávamos para enfrentar o que quer que estivesse do outro lado daquela barreira invisível que nos separava da paz. À medida que começamos o ritual, as palavras antigas ecoavam pelas paredes, misturando-se com o som do vento que uivava lá fora, como se a própria natureza participasse naquele momento sagrado. A luz das velas tremulava, projetando sombras que dançavam no teto, criando uma atmosfera quase surreal. De repente, uma presença intensa invadiu a divisão, como se o passado e o presente colidissem num instante único. Senti as mãos de Manuel apertarem as minhas, e olhei para os seus olhos. Neles via o reflexo dos meus próprios medos e esperanças. E então, como se o tempo parasse, uma voz profunda e serena falou no silêncio: a verdade liberta, mas o preço deve ser pago. Um arrepio percorreu-me o corpo, e percebi que estávamos perante algo muito maior do que nós. O medalhão brilhou intensamente, lançando uma luz que parecia rasgar as sombras, revelando segredos tão antigos quanto a própria casa. As palavras do ritual ganharam força, e senti uma energia percorrer-me, uma mistura de medo, coragem e desejo. Quando o último verso foi pronunciado, o silêncio voltou, desta vez pleno e diferente, como se a casa tivesse finalmente exalado um suspiro de alívio.
Manuel, Inês e eu trocamos olhares, uma mistura de cansaço e alívio a envolver-nos. Mas naquele momento, uma dúvida permaneceu no ar, silenciosa e inquietante. O que havíamos realmente libertado? E a que preço? Enquanto a luz do amanhecer começava a entrar pelas janelas, senti que a minha vida tinha mudado para sempre. O que começou como uma busca por um lugar para chamar de casa transformou-se numa jornada de descobertas, amores proibidos e confrontos com o desconhecido. E, no meio de tudo isso, uma certeza: o futuro era incerto, mas eu estava pronta para enfrentá-lo. Porque, afinal, algumas histórias só começam verdadeiramente depois que a escuridão se dissipa. E a minha história com Manuel, com Inês e com aquela casa em Arraiolos estava longe de terminar. Ainda havia segredos por desvendar, escolhas por fazer e um mistério que me acompanharia para sempre. Mas essa é uma história para outro dia.